Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para mais um vídeo e hoje esse vídeo é um vídeo muito importante. Se você é pai, se você é mãe, tem filhos, principalmente em idade adolescente, assista esse vídeo até o final, pois é algo que pode sim salvar a vida do seu filho, do seu sobrinho, enfim, de qualquer adolescente com os quais você conviva, tá? Nós estamos vivendo uma época muito difícil na internet, onde coisas horríveis estão acontecendo, e recentemente nós tivemos uma adolescente que acabou tirando a própria vida numa rede social, né? Quando foi estimulada por um grupo de outros adolescentes que incentivaram ela a fazer isso através de coação. Então é fundamental que você fique até o final desse vídeo. Hoje eu trouxe o meu filho, que ele usa essa rede social para conversar com os amigos, e nós vamos esclarecer algumas coisas importantes. Por que eu trouxe ele? Porque eu não utilizo, então qualquer coisa que eu dissesse seria superficial. É importante ter a opinião de quem está usando para que a gente consiga, né, trazer informações mais assertivas a respeito do que acontece nessa rede social. Então fica até o final, importantíssimo também que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente a respeito do assunto. Se você tiver perguntas a fazer, talvez a gente faça um vídeo parte 2 aí respondendo as perguntas de vocês, porque muitas vezes os pais não têm esse canal aberto com os filhos para poder dialogar a respeito do que está acontecendo, né? Então, talvez a gente consiga ajudar de alguma forma, e o intuito desse vídeo é de ajudar, de alertar os pais para o que está acontecendo nas redes sociais, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui para colocar todo mundo a par do que está acontecendo. Nós temos uma situação, como eu disse, de uma jovem que infelizmente acabou tirando a própria vida, incentivado por canalhas virtuais, né? E por incrível que pareça, são adolescentes também, né? E depois disso, a Polícia Federal fez uma operação onde acabou, entre prisões, né? Também o Discord, que é essa rede social, ela acabou sendo proibida de transmitir lives no Brasil, porque ela falhou na questão da segurança da identidade das pessoas, né, nos dados das pessoas. Então, só quero comentar com vocês aqui, mostrar para vocês a matéria que saiu no G1 antes de eu fazer esse bate-papo com meu filho. Ele não irá aparecer, tá? Eu vou preservar, obviamente, o meu filho de aparecer, mas ele vai contribuir conosco aqui a respeito do que está acontecendo. Então essa matéria aqui foi a matéria que saiu no G1, né? Uma matéria bem longa ali, ó. Não é a primeira vez que isso acontece nessa rede social, infelizmente. O Discord, ele é conhecido por ser uma rede onde muita coisa ruim acontece, né? Mas é sempre bom lembrar que o problema não está na rede social, está no uso que é dado a ela, né? Então, veja aqui você, que a menina infelizmente tirou a própria vida, né? Tem toda uma matéria aqui, mas tem um ponto aqui que me chamou muita atenção mesmo, que tá aqui no decorrer da matéria, que é isso aqui, ó. 5 adolescentes de 13 a 17 anos e um de 18. Então veja que são criaturas que já têm uma maldade gigantesca na sua alma, né? Apesar de serem muito novas ainda, né? São outros adolescentes que estão vitimando esses adolescentes. Outras coisas muito ruins também acontecem no Discord, né? E vejam vocês que eles têm aqui, ó, nesse parágrafo aqui, ó, durante as buscas foram encontrados celulares, smartphones, armas, né, computadores e material de apologias, né, e também de abuso infantil. Veja que tipo de adolescente estava envolvido com esse tipo de situação. Obviamente não podia se esperar nada de bom, né? Nada de bom. Então, vamos lá, vamos conversar aqui para a gente entender o que é o Discord, como que ele é usado para o bem e que tipo de coisas a gente consegue encontrar também no Discord, tá? Então, como eu disse, eu vou preservar a identidade do meu filho, mas vocês vão ouvir a voz dele, tá bom? E aí, neguinho, o que é o Discord? Conta aí pro pessoal. Bom, explicando de um jeito bem fácil de entender, o Discord é basicamente um WhatsApp onde pessoas que jogam bastante o utilizam, já que ele tem ferramentas que é muito bom para quem joga. Tipo, quando você entra no Discord,
você pode ver os seus contatos e ver o seu amigo jogando algum jogo que você joga também. Aí tu olha, nossa, ele tá jogando, aí tu chama ele. Você pode criar grupos também, onde esses grupos eles têm separações melhores do que o do WhatsApp. Tipo, você pode criar vários canais de texto, como também canais de voz. Onde você pode juntar seus amigos para utilizar. É importante avisar que não é qualquer um que vai aparecer para conversar contigo. Normalmente, ou você encontra essas pessoas, ou essas pessoas que te encontram. É que você pode entrar em outros grupos por aí. E para você entrar num grupo, você precisa de um convite? Não. Você pode entrar na hora que você quiser. Mas se o grupo for privado, aí você vai precisar de um convite ou uma pessoa te adicionar. Então, por exemplo, se você tem um grupo de amigos, você pode criar um grupo e privar esse grupo aí para que qualquer pessoa consiga entrar nesse grupo, ele precisa pedir a autorização para acessar o grupo, é isso? Exatamente. Tipo, usando eu como caso, eu tenho um grupo que é só com eu e meus amigos. E não é qualquer um que vai poder entrar. O administrador precisa que você se mostre e aí ele te adiciona. Tá, mas aí você tem a opção também do grupo não ser privado, aí qualquer pessoa pode acessar o grupo, é isso? Sim, mas normalmente esse tipo de grupo, ele é mais utilizado como, por exemplo, empresas que estão fazendo algum jogo, tipo, deixam lá para qualquer fã que queira ver as atualizações, por exemplo, possa entrar lá e ver o que está acontecendo. Mas você pode privar alguns canais para ninguém falar lá, ou só poder assistir o que os moderadores estão fazendo. Tipo, vem 2 administradores e eles estão em ligação. Eles podem usar aquela ligação como uma live para o pessoal assistir, mas você não pode falar lá. Você só pode assistir o que eles estão falando e que estão transmitindo. Tá, entendi. Mas existe a possibilidade de uma pessoa fazer uma live e outras pessoas participarem dessa live? Se a pessoa quiser, ela consegue fazer isso? Sim. O que no caso eles estão se referindo como live seria transmitir a tela. Que é basicamente o que você faz quando você vai fazer algum react ou mostrar alguma notícia como você fez agora. Como também você pode compartilhar a sua webcam para as outras pessoas verem. Tá, daí nessa situação específica aí dessa menina aí, provavelmente ela compartilhou a webcam dela. Então foi exatamente isso. Porque se ela tivesse transmitido a tela, ela ia estar transmitindo a tela do computador, não ela. Tá, o Discord ele deveria ter mecanismos para barrar a entrada de menores de idade na rede social. Que tipo de barreira você conhece que eles colocaram e se isso é realmente efetivo? Eu vou usar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo quando eu tava usando o Discord. Que era uma vez que eu tava com meu amigo, aí eu tava no YouTube e aí eu encontrei uma capa de uma música que eu tinha achado engraçada, porque era uma música com uma capa bem apelativa. Eu olhei e falei, cara, como que isso aqui tá no YouTube? Peguei, fui compartilhar com meu amigo, deu restrição de idade, sendo que eu sou 1 ano mais velho do que ele, só porque ele não fez aniversário ainda. Ou seja, o Discord ele tem ferramentas, só que o problema é que elas são muito falhas. Tipo, isso que aconteceu comigo pode não ter acontecido no caso da menina por essa ferramenta não funcionar direito. Durante a investigação aqui é importante colocar que o próprio Discord admitiu que as ferramentas que ele utiliza foram falhas, né? Inclusive um dos meninos aí, dos adolescentes, colocou no seu cadastro que ele tinha nascido em 1877. Então ele teria 143 anos e o Discord aceitou, né? Então são ferramentas que não são boas o suficiente para barrar, né, o uso de adolescentes aí. Então, vamos lá. Quando um adolescente entra no Discord, primeira vez que eu entrei, fiz meu cadastro bonitinho, entrei no Discord, o que eu encontro? Quando você entra no Discord sem nada, sem contato, sem nada, o Discord, ele começa ele dá umas recomendações de alguns grupos que tu pode entrar. Mas não é grupo aleatório, geralmente são grupos de fãs de algum jogo, ou grupo de Discord, até mesmo de youtubers famosos. Como, por exemplo, Felipe Neto. Felipe Neto,
E aí, o quanto o Discord recomenda esses grupos para entrar, e você tem a opção de querer entrar. O Discord ele não te força a entrar, porque ele só te dá as opções. Mas, geralmente, quando você vai entrar no Discord é porque você já tem algum amigo que tá usando a rede social. Ou então eu posso entrar na rede social e procurar amigos através dos grupos. Eu entro num grupo, por exemplo, igual o que a gente falou aqui do Felipe Neto, eu posso entrar lá e tentar fazer amizades lá. Sim, você pode, só que é mais difícil, já que normalmente esses grupos têm muita moderação. Como que eu disse, calls privadas, das canais de voz onde ninguém pode falar. Geralmente tem um canal de voz para todo mundo falar, mas ninguém usa porque se todo mundo usasse esse tipo de canal, o Discord não ia aguentar e aí você não ia conseguir falar com ninguém, porque ia ser todo mundo mandando mensagem ao mesmo tempo. Fica difícil porque não tem como o pessoal se entender. Então eu acabo utilizando mais texto, é isso? Exato. Tá. Então assim, beleza, eu entrei no Discord e se eu quiser encontrar coisas ruins no Discord, é fácil? Cara, infelizmente pois se o seguinte youtuber criou esse grupo do Discord e ele não tá mais moderando aquele direito, vai cada vez mais entrar esquisito, e esses esquisitos vão começar a aliciar os menores, dar ideias tortas. Como um exemplo, por exemplo, tem um youtuber chamado Goulart, que ele tinha um servidor no Discord. Ele teve que fechar o servidor porque tava tendo muita coisa esquisita acontecendo no servidor dele. O servidor seria o grupo. Exato. Tá. Então, assim, daí você consegue encontrar, por exemplo, vamos lá, eu quero encontrar um grupo de pessoas que esmagam maçãs, pra gente usar um palavreado mais leve, né? Eu consigo colocar na busca lá esmagadores de maçãs e vai aparecer grupos relacionados a esse assunto. Sim. E aí vai depender da moderação que o dono do servidor, no caso do grupo, coloca, do contrário, tá valendo tudo. Porque o Discord, como ele é um aplicativo de comunicação, ele tem que dar certa liberdade pro pessoal que tá conversando com os outros, porque às vezes, se eles tivessem uma moderação muito restrita, ia ter coisa que você ia ser punido por ser nada, por exemplo. Como assim, tipo, você e seu amigo têm uma prática de fazer piadas de humor negro. Isso é normal. Mas se o Discord ele fosse muito bruto na moderação, então você ia ser banido por fazer esse humor, sendo que você só tá fazendo esse humor entre você e seu amigo. Então isso seria muito ruim para a plataforma, mas também isso é ruim para os usuários. Já que, como eles têm muita liberdade para fazer qualquer coisa, acaba nisso, de pessoas que utilizam do aplicativo pro mal. Mas na tua opinião, tu acha que a moderação ela é frouxa demais? Ou ela é boa o suficiente para tentar inibir esse tipo de situação? Cara, o Discord ele tem ferramentas, só que as ferramentas precisam ser mais trabalhadas, já que não funcionam direito. Elas precisam ser aprimoradas. Exatamente. Pois o mesmo que eu acabei de falar sobre o meu amigo, era uma diferença muito pequena. Era coisa de 1 ano, só porque ele também não fez aniversário, ou seja, tecnicamente ele tem a mesma idade que a minha. E vamos lá. Como, na tua opinião, pelo que você vê utilizando a plataforma, né, como que você imagina que possa acontecer esse tipo de situação que aconteceu com a menina, da menina ser coagida a ponto de tirar a própria vida? Primeiro temos que pensar na cabeça dos agressores que fizeram isso. Porque isso não começa pelo Discord, já que o Discord só é um aplicativo de comunicação. Tipo, eu não vou virar um racista só porque eu usei o WhatsApp. Com certeza. Geralmente eles começam em sites que são mais pesados, como por exemplo um chamado 4chan, que esse é perigoso. Esse aí tem que tomar muito cuidado mesmo. O nome é 4chan. 4chan. E ele sabe de onde que ele é? Ele é totalmente livre na internet, onde ele é um aplicativo que é basicamente um Facebook, onde todo mundo tá no anonimato e você pode postar qualquer coisa. Aí fica muito perigoso mesmo, porque teoricamente você pode ser rastreado, né? Ninguém é invisível na internet. Entretanto, para a grande maioria das pessoas, ninguém sabe quem você é, então você pode
postar as coisas mais estranhas, mais esquisitas, mais cruéis que ninguém vai saber no primeiro momento quem é você. Sim, e geralmente nesse tipo de lugar tem muita pessoa com ideia muito torta. E como eles não têm nenhuma moderação ali, eles podem postar o que quiser na hora que quiser. Tipo, se tiver um cara que é um supremacista branco, ele pode postar tudo que ele tem de ódio contra negros, que ele não vai ser rastreado e vai ser punido por isso. Daí teria que haver uma investigação para que os peritos conseguissem rastrear o endereço IP do computador dele para conseguir chegar nele, né? Não seria qualquer pessoa que conseguiria fazer algum tipo de denúncia, porque não tem, eu acho que não é nem o intuito da plataforma, né? Porque eu imagino que esse tipo de site, né, ele já seja criado por pessoas que compactuam desse ideal, né, de fazer o mal, de causar o caos mesmo na sociedade através desse tipo de situação, porque eu não imagino que uma pessoa crie uma rede social que te permita permanecer no anonimato sem que o intuito dela seja que você faça o que você quiser sem se mostrar para o mundo, sem ser pego de alguma forma. A gente sabe, como eu disse, que ninguém é invisível, ninguém é irrastreável na internet. Entretanto, pode dificultar bastante, né, o fato de você ficar no anonimato. Tá, beleza. E como você acha, então, né, que a partir desse 4chan, como é que você acredita que aconteceu esse aliciamento dessa menina? Bom, basicamente esses adolescentes, eles provavelmente já tinham alguma coisa torta na cabeça, ou eles só foram completamente influenciados por tudo que eles poderiam ter visto nesse tipo de site. Eles foram pro Discord para comunicar entre si, junto com outros que têm essas ideias tortas. Aí devem ter encontrado essa mina em algum servidor. Então eles foram falando com ela, foram fazendo uma amizade com ela, né? E aí foram vendo todas as fragilidades dela. E utilizaram dessas fragilidades para utilizar para ela acabar com a própria vida. Tá, então você imagina que eles chegaram, se fizeram de amigos dela, né? Começaram a conversar, tal, conhecer a respeito da vida dela. Felizmente os adolescentes eles têm o hábito de falar muito a respeito, né? Da sua vida, e foram encontrando vulnerabilidades nela, e a partir do momento que identificaram algo forte o suficiente para coagi-la, começaram a coagir ela, é isso? Provavelmente deve ter sido isso, já que eu não sei se a investigação chegou no o que eles falaram para ela, mas esse tipo de coisa infelizmente é muito comum. Tipo, tem um caso muito famoso no Brasil que aconteceu no Discord, que era um cara que era paneleiro. Você sabe o que é um paneleiro? Não. Geralmente são pessoas que fazem grupos no Discord que a intenção é só causar o mal mesmo. Como, por exemplo, forçar pessoas inocentes a se machucarem enquanto gravam. Automutilação. Fazendo coisas absurdas com elas mesmas, tipo coisas até mesmo sexuais, que aconteceu com essa menina. E esse cara, ele foi preso. Preso por isso, e a gente viu o que ele usava pra falar com essas pessoas. E é bem o que eu disse, eu usava como manipulação depois de um tempo de amizade. E aí, utilizando essa manipulação, fazia que as pessoas fizessem coisas contra elas mesmas. Então é importante esse relato aí, porque veja vocês que num primeiro momento, né, essas pessoas elas se passam por amigas, né, vão conversando, vão tentando identificar vulnerabilidades na pessoa. Todos nós temos nossas vulnerabilidades, e eles encontram vulnerabilidades fortes o suficiente a ponto da pessoa fazer qualquer coisa para não ser exposta na internet, porque é isso que eles fazem. Eles pegam situações que podem te prejudicar muito na sociedade, no caso de adolescentes na escola, no convívio familiar, e aí eles pegam essas vulnerabilidades e começam a falar, ou você faz o que a gente está mandando, ou a gente vai te expor na internet. Muitas vezes tu acha que isso pode ser questões relacionadas à nudez também? Sim, pois normalmente o ser humano ele é muito malicioso em questão de quanto o assunto é relacionado a sexo. Então isso acontece bastante, de forçar elas a ficar nu, ou porque eles utilizam da própria amizade como ferramenta de manipulação contra elas mesmas.
Aí vai um pouco a questão do adolescente ou da adolescente ter a cabeça um pouquinho fraca, né, para se permitir fazer esse tipo de coisa aí em troca de amizade ou o que quer que seja, né, de permitir que seja registrado ou que se envie foto, seja lá o que for, de temas relacionados à nudez. Então, é importante você, pai, que está assistindo esse vídeo, né, esse vídeo de utilidade pública, de você ter um canal aberto com seu filho para você poder conversar com ele a respeito disso, ficar atento à maneira com que ele está utilizando a internet, principalmente quando ele se trancar dentro do quarto, né? De vez em quando dar uma passada lá, ver o que está acontecendo, porque às vezes pode ser tarde demais, né, gente? Vocês podem ver aí que não é a primeira vez que essa situação acontece em coisas do Discord, tem coisas muito piores, né, relacionadas a maltratos de animais, a importunação com crianças, jovens, né? A gente não, você sabe do que eu tô falando, só não posso falar porque pode o YouTube bloquear o vídeo. Então, tudo de ruim que você possa imaginar que um ser humano pode fazer acontece no Discord. Então, por isso que chegaram à conclusão de bloquear que se seja feito lives do Discord, tá? E tu acha que bloquear as lives vai ser o suficiente? Não, mas eu não digo isso porque eles vão achar... Na verdade, eles vão achar outros métodos de fazer isso, porque no final, o que o governo está tendo que lidar é um problema muito complexo. Só que as ideias que eles estão tendo para resolver são ideias muito burras. Tipo, se você bloquear o Discord, não vai mudar nada, eles vão mudar para outro aplicativo, como por exemplo um Skype. Aí o que tu faz? Bane o Skype também? Aí passa pro Telegram, o que vai fazer? Excluir o Telegram? Eu passo pro WhatsApp, aí vai excluir todos os meios de comunicação? Então, assim, é um problema que o próprio aplicativo tem que achar alguma forma de resolver. Tudo que você possa montar grupos, no fim, acaba sendo um alvo, né? Pode ser utilizado para esse tipo de situação, né? Uhum. Você monta grupos privados e ali você pode fazer o que você quiser. Então, vejam vocês que é uma situação bastante complicada, bastante difícil de ser inibida. Mas alguma coisa tem que ser feita. O que não pode é a polícia, o governo ficar vendo esse tipo de situação acontecer, de tantas coisas ruins que estão acontecendo, e fingir que nada está acontecendo. E o Discord, por si, tem que criar meios para pelo menos dificultar que esses tipos de situações aconteçam na plataforma. Não sei exatamente o que, não sou um especialista, mas com certeza existem especialistas que podem dar ao governo, à polícia, esse tipo de orientação do que pode ser feito para inibir que esse tipo de coisa aconteça sem que haja o bloqueio do Discord aqui no Brasil, até porque se você usar uma VPN você consegue acessar o Discord de qualquer jeito, então vai proibir os aplicativos de VPN também. Então vejo que é uma situação bastante ruim, bastante crítica e bastante difícil de ser trabalhada, né? Eu acho que o principal é o pai, a mãe, conversar com seus filhos, orientar os seus filhos para que eles não entrem nesse tipo de mundo, não entrem nesse tipo de grupo, porque o grupo vai acabar influenciando. Cedo ou tarde, o seu filho pode ser o melhor filho do mundo, ele vai acabar sendo influenciado se ele permanecer nesse grupo. Então é importante deixar muito claro para ele que é o menor sinal de que o grupo é ruim, de que a sala é ruim, o servidor é ruim, seja lá o que for, sai fora. O principal, né? Não converse com estranhos. Como eu disse, meu filho ele utiliza para conversar com os amigos da escola, mas se outra pessoa quiser puxar assunto, não converse. Não dê assunto, não dê entrada, não faça nada com pessoas com as quais você não tem qualquer tipo de relacionamento, você não conhece. Essa é a mensagem principal que tem que estar na cabeça de todos os adolescentes. Não fale com estranhos, sabe aquela coisa, não aceite comida de estranho, não aceite doce de estranho, não faça nada com estranhos. Essa é a mensagem principal que tem que ficar. Aí, Filipe, o vídeo não ficar muito longo, tu quer deixar mais alguma orientação, alguma dica aí para os pais que estiverem assistindo esse vídeo? Olha, a dica principal é que os pais eles têm que ser mais amigos dos próprios filhos, porque normalmente os pais eles são muito acostumados a viver no tempo deles.
sempre só falando sobre como era o tempo deles, mas eles têm que entender que hoje em dia a realidade é outra. E eles têm que entender o que os filhos veem, tipo, o pai não era muito acostumado a ler jornal, mas ele tem que entender o que é o filho vendo algum podcast hoje em dia. Sim, é importante que os pais se atualizem, né? Busquem entender como é que é o mundo do filho hoje em dia, o que o filho tá fazendo. Não é fácil, gente, vou falar para vocês, não é fácil porque as coisas se transformam numa velocidade muito rápida, mas é algo que tem que ser feito. Tem que ser feito, infelizmente tem que ser feito. Mais alguma coisa, filhão? Sei lá, não como um cimento. É importante. Então é isso, galera. Se você chegou até aqui, muito obrigado, né? Espero que de alguma forma esse vídeo te ajude. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento que você queira fazer, coloca aí nos comentários, de repente a gente tenta responder para vocês. Lembrando que nós não somos especialistas, eu sou um pai que tem um filho que utiliza da plataforma da maneira correta, né? Pelo menos é o que ele me fala, que ele utiliza da maneira correta, tá ali com os amigos dele, toda vez que eu vi ele utilizando a plataforma, ele estava nessa situação. Então, de repente a gente pode ter alguma coisa para orientar vocês, ele pode ter alguma dica para dar para vocês, então coloca aí nos comentários, vamos fazer um bate-papo, trocar experiências a respeito do assunto, porque é um assunto muito importante, que pode impactar diretamente a sua família, o seu filho e todo o teu ecossistema, tá bom? Obrigado pela atenção de todos, se inscreva no canal, deixa like, deixa comentário, espero de alguma forma ter ajudado vocês. Um grande abraço, até mais. Tchau.